20 plantas que deixam os cientistas de boca aberta. Era uma tarde quente de sábado em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Na pracinha central, Dona Maria, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso fácil, regava suas plantinhas enquanto conversava com o neto, Lucas, um garoto de 12 anos cheio de perguntas. Vó, por que a senhora gosta tanto de plantas? Perguntou o Lucas, mexendo na terra com um graveto. Ah, meu neto, as plantas são cheias de surpresas. Elas fazem coisas que nem os cientistas entendem direito, respondeu Dona Maria, ajustando os óculos. Tipo o quê? Lucas franziu a testa, curioso. Tipo, você sabia que tem uma planta que parece um zumbi? Ela fica parada, quietinha, mas quando um bicho passa perto, pá! Ela agarra na hora. Lucas arregalou os olhos. Sério? Isso é coisa de filme de terror. Dona Maria riu. Não é não. É ciência de verdade. Quer saber mais? Vamos lá para casa, que eu mostro umas fotos no meu caderno velho. No quintal de Dona Maria, entre vasos de manjericão e alecrim, havia um caderno de capa dura, todo rabiscado com anotações e recortes de jornal. Ela abriu na página marcada com um elástico e apontou para uma foto. Olha essa aqui, Lucas. É a Dionaea muscipula, mas todo mundo conhece como planta carnívora. Ela come insetos. Como assim, come? Lucas se aproximou, fascinado. Ela tem umas folhinhas que parecem bocas. Quando uma mosca pousa, check. Ela fecha e digere o bicho. Os cientistas ficam impressionados porque ela sabe a diferença entre um inseto e uma gota de chuva. Se cair água, ela não fecha. Só fecha se for comida. Uau! Lucas exclamou. E tem mais dessas? Tem sim. Dona Maria virou a página. Essa aqui é a mimosa pudica. Sabe o que ela faz quando você encosta nela? O quê? Ela se encolhe toda. As folhas fecham na hora, como se estivesse com vergonha. Os cientistas ainda não sabem direito como ela faz isso tão rápido. Lucas riu. Parece uma planta tímida. E essa outra, Dona Maria apontou para uma foto de uma árvore enorme, é a Volemia nobilis. Ela foi descoberta em 1994 na Austrália, e os cientistas achavam que ela estava extinta há milhões de anos. É como encontrar um dinossauro vivo. Nossa! Lucas balançou a cabeça. E tem planta que brilha no escuro? Tem sim. Dona Maria sorriu. A Neonotopanus garderi é um cogumelo que brilha à noite, como se fosse uma lanterninha. Os cientistas acham que é para atrair insetos e espalhar seus esporos. Incrível! Lucas estava vidrado. E planta que se move? Essa é a Desmodium gyrans. Ela mexe as folhas o tempo todo, como se estivesse dançando. Os cientistas ainda não descobriram por quê. Parece que as plantas têm vida própria. Lucas disse, animado. Dona Maria fechou o caderno e olhou para o neto. E tem mesmo. Elas são cheias de mistérios. Por isso os cientistas estudam tanto. Quer ajudar a regar as minhas? Quem sabe a gente não descobre uma nova espécie aqui no quintal? Lucas sorriu. Bora, vó. Mas cuidado para não pisar na planta tímida. Os dois riram e foram até a mangueira, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja. Entre uma regada e outra, Dona Maria contou mais histórias, da planta que sobrevive no deserto sem água, da árvore que sangra quando é cortada, e até daquela que parece um cérebro humano. Vó, a senhora é tipo uma cientista das plantas. Lucas disse, admirado. Ah, meu neto, eu só gosto de observar. As plantas ensinam muito. Elas são fortes, resistentes, e mesmo assim, delicadas. Como a gente. Lucas olhou para o quintal, cheio de vida. Acho que vou começar a prestar mais atenção nelas. Dona Maria bagunçou o cabelo do neto. É assim que começa. Quem sabe um dia você não descobre uma planta nova. E assim,
Entre risos e histórias, os dois passaram a tarde aprendendo que o mundo das plantas é muito mais surpreendente do que qualquer filme de ficção. E o melhor de tudo, estava ali, bem na frente deles, esperando para ser descoberto. Lucas pegou uma folha caída no chão e girou entre os dedos. Vó, e aquela planta que parece um cérebro? Ela é de verdade mesmo? Dona Maria riu, limpando as mãos no avental. É sim, meu filho. Chama mimosa pudica, mas todo mundo conhece como dormideira. Se você encostar nela, as folhinhas fecham na hora. Parece até que tá com vergonha. Sério? Lucas arregalou os olhos. Quero ver. Os dois se levantaram e foram até um cantinho do quintal onde tinha um vasinho pequeno. Lucas se agachou e tocou de leve numa folha. Num piscar de olhos, ela se fechou toda, como se estivesse se escondendo. Uau! Ele gritou, pulando para trás. Ela tá viva mesmo. Dona Maria riu tanto que as rugas do rosto se enrugaram mais. Viu? As plantas têm seus truques. Essa aí até parece que tá brincando de esconde-esconde. Lucas não parava de cutucar a planta, e ela, toda tímida, fechava as folhas cada vez que ele chegava perto. E por que ela faz isso, vó? Ah, é para se proteger. Se um bicho vem comer ela, as folhas fecham e assustam o danado. Ou então, quando chove forte, ela se encolhe para não machucar as folhinhas. Que esperta! Lucas falou, impressionado. Será que ela sente dor? Dona Maria pensou um pouco, olhando para o vasinho. Não sei se é dor, mas elas sentem sim. Sentem o vento, o sol, a chuva, até quando a gente fala perto delas, algumas crescem mais rápido. Jura? Lucas chegou mais perto da planta e cochichou. Ei, dormideira, não fica com medo de mim, não. Eu só quero ser seu amigo. A planta tremeu um pouquinho, como se estivesse ouvindo. Dona Maria deu uma piscadinha. Viu? Ela já tá gostando de você. Lucas sorriu, orgulhoso. Depois, olhou para o quintal de novo, cheio de plantas que ele nunca tinha reparado direito. Vó, e aquela ali? Apontou para uma trepadeira com flores roxas. Ela faz alguma coisa diferente? Dona Maria seguiu o dedo do neto e sorriu. Essa é a bougainvillea. Ela não é só bonita, não. Se você cortar um galinho e plantar na terra, ele cresce rapidinho. É como se tivesse pressa de viver. Pressa de viver, Lucas repetiu, olhando para as flores. Gostei disso. Os dois ficaram ali, quietos por um momento, só ouvindo o barulho das folhas balançando com o vento. Então, Lucas teve uma ideia. Vó, e se a gente plantar uma coisa nova? Algo que a gente não tem aqui. Dona Maria levantou uma sobrancelha, curiosa. Tipo o quê? Sei lá, alguma planta que brilha no escuro. Ou que canta quando chove. Dona Maria riu, balançando a cabeça. Ah, meu neto, você tem cada ideia. Mas sabe de uma coisa? A gente pode tentar. Quem sabe a gente não descobre um segredo novo das plantas. Lucas pulou de alegria. Então vamos. Mas primeiro, preciso de um caderno para anotar tudo. Tipo um diário das plantas. Boa ideia, Dona Maria disse, já indo buscar um caderninho velho na gaveta. E pode desenhar também. As plantas adoram quando a gente presta atenção nelas. Lucas pegou o caderno e uma caneta, e os dois se sentaram debaixo da mangueira. Enquanto Lucas desenhava a dormideira toda fechadinha, Dona Maria contou mais histórias, da planta que come insetos, da árvore que dá frutos doces como mel, e até daquela que só floresce uma vez a cada 100 anos. Uau, Lucas murmurou, desenhando uma flor gigante no caderno. Acho que nunca mais vou olhar para as plantas do mesmo jeito. Dona Maria bagunçou o cabelo dele de novo. É assim mesmo. Quando a gente começa a prestar atenção, o mundo fica cheio de mágica. E assim, entre desenhos, risadas e descobertas, a tarde foi passando. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja, e as plantas do quintal pareciam sussurrar segredos só para eles.
Lucas fechou o caderno, com um sorriso no rosto. Amanhã a gente continua? Claro, meu neto, Dona Maria disse, levantando-se devagar. Amanhã tem mais. Sempre tem mais. Lucas correu para casa com o caderno apertado contra o peito. O cheiro de terra molhada ainda grudava nas mãos dele. No jantar, mal conseguia ficar quieto. Mãe, sabia que tem uma planta que brilha no escuro? Ele soltou, enfiando uma colher de arroz na boca. A mãe ergueu as sobrancelhas. Brilha mesmo? Como aqueles adesivos de estrela. Não é adesivo, mãe. É de verdade. A Dona Maria falou que parece vagalume, mas é planta. O pai riu, limpando a boca no guardanapo. Essa sua avó é uma caixa de surpresas. Daqui a pouco ela vai te dizer que tem árvore que anda. Lucas arregalou os olhos. Será que tem? A mãe balançou a cabeça, rindo. Melhor você dormir logo, senão amanhã não vai ter energia para ouvir mais histórias. Mas Lucas não queria dormir. Ficou deitado na cama, olhando pro teto, imaginando plantas que brilham, árvores que andam e flores que só abrem de 100 em 100 anos. Pegou o caderno de novo e desenhou uma floresta cheia de coisas impossíveis, cogumelos com chapéus de arco-íris, trepadeiras que formavam escadas, e uma árvore gigante com raízes que pareciam pernas. No dia seguinte, o sol mal tinha nascido quando ele já estava batendo na porta da casa da avó. Dona Maria abriu, ainda de chinelos e roupão, com os cabelos grisalhos bagunçados. Ué, acordou com as galinhas hoje, né? Ela disse, esfregando os olhos. Vó, e aquela planta que brilha? Lucas disparou, entrando sem esperar convite. Cadê? Posso ver? Dona Maria riu, fechando a porta. Calma, rapazinho. Primeiro o café. Depois a gente vai pro quintal. Enquanto a avó preparava o pão com manteiga, Lucas ficou espiando pela janela. O quintal parecia diferente de manhã cedo, mais misterioso. As folhas brilhavam com o orvalho, e as sombras das árvores se mexiam devagar, como se estivessem acordando também. Pronto, Dona Maria disse, colocando uma xícara de leite quente na frente dele. Agora me diz, qual planta você quer conhecer hoje? Lucas mordeu o lábio, pensando. A que brilha. E, aquela que só floresce uma vez a cada 100 anos. Ela tá florescendo agora? Dona Maria balançou a cabeça, sentando-se ao lado dele. Essa não, meu filho. Essa é difícil de ver. Mas tem uma coisa aqui que é quase tão rara. Ela se levantou e foi até um cantinho do quintal, onde uma planta pequena, de folhas finas e roxas, crescia quase escondida. Lucas se agachou, observando. Essa aqui, Dona Maria disse, apontando, é a mimosa pudica. Sabe o que ela faz? Lucas sacudiu a cabeça. Toque nela. Devagar. Ele estendeu o dedo e encostou de leve numa folhinha. Num piscar de olhos, as folhas se fecharam, como se estivessem com vergonha. Uau! Lucas pulou para trás. Ela se mexeu. Dona Maria riu. Pois é. Ela sente o toque e se fecha para se proteger. Como se fosse tímida. Lucas tocou de novo, mais devagar. As folhas se fecharam outra vez, mas dessa vez ele viu, elas não sumiam, só se dobravam, como um livro se fechando. Quando ele tirou o dedo, elas voltaram ao normal, devagarinho. Por que ela faz isso? Ele perguntou. Para enganar os bichinhos que querem comer ela, Dona Maria explicou. Quando as folhas se fecham, parecem murchas, e os insetos vão embora. Lucas ficou ali, tocando e observando, até as folhas pararem de reagir. Ela tá cansada de mim, ele disse, rindo. Dona Maria bagunçou o cabelo dele. Ou então já se acostumou. As plantas são assim, cheias de truques para sobreviver. Lucas abriu o caderno e desenhou a mimosa pudica, com setinhas mostrando como as folhas se fechavam. Depois, olhou pro quintal, pensativo. Vó, e aquela árvore que dá frutos doces como mel? Onde ela tá? Dona Maria apontou pro fundo do quintal, onde uma árvore alta,
de tronco grosso, se destacava entre as outras. Aquela ali é a Alvenia dulcis. Os frutos dela são doces mesmo, mas não é só isso. Ela pegou a mão de Lucas e o levou até a árvore. No chão, embaixo dos galhos, havia umas bolinhas marrons, meio enrugadas. Isso aqui, ela disse, pegando uma, é o que sobra depois que o fruto amadurece. Mas se você chupar, parece mel. Lucas pegou uma, cheirou e deu uma lambidinha. Nossa! É doce mesmo! Dona Maria riu. E não é só gente que gosta. Os passarinhos, os macacos, até os esquilos vêm aqui comer. Essa árvore é uma festa. Lucas sentou no chão, encostado no tronco, e ficou olhando pro alto. E se a gente plantasse mais dessas? Para todo mundo poder comer? Dona Maria sentou ao lado dele. Já plantei. Tem uma mudinha ali perto do muro. Daqui a uns anos, ela vai dar frutos também. Lucas sorriu. Então a gente pode fazer uma floresta de plantas mágicas? Por que não? Dona Maria respondeu, dando de ombros. O mundo já é cheio de coisas incríveis. A gente só precisa cuidar delas. E assim, entre uma descoberta e outra, o dia foi passando. Lucas encheu mais páginas do caderno, aprendeu que algumas plantas soltam cheiro de carne podre para atrair moscas, que outras têm espinhos que injetam veneno, e que tem até uma que parece pedra para enganar os animais. Quando o sol começou a baixar, ele suspirou, olhando para o quintal. Vó, a gente vai descobrir todas as plantas mágicas do mundo? Dona Maria riu, puxando-o para perto. Todas não, meu neto. Mas a gente pode tentar. E quem sabe, no caminho, a gente não inventa umas mágicas novas. Lucas riu também, abraçando a avó. Então amanhã a gente começa de novo? Amanhã, depois de amanhã, e todos os dias depois disso, ela disse, bagunçando o cabelo dele. Porque sempre tem mais. Sempre. O sol já tinha quase sumido quando Lucas ouviu um barulhinho estranho perto do pé de jasmim. Parecia um sussurro, mas não era o vento. Vó, tá ouvindo isso? Ele cochichou, apontando para a planta. Dona Maria inclinou a cabeça, escutando. Parece que o jasmim tá resmungando. Lucas arregalou os olhos. Sério? Claro que não, bobo, ela riu. Mas olha só. Ela se agachou e cutucou de leve uma folhinha. De repente, o jasmim soltou um cheirinho doce, forte, como se tivesse acordado. Lucas se aproximou e, pu! Uma borboleta azul pousou bem na mão dele. Uau! Ele exclamou, quase derrubando a borboleta de susto. Viu? Dona Maria piscou. Às vezes, a mágica tá no jeito que a gente olha. Lucas segurou a borboleta com cuidado, sentindo as asas tremelicarem. Ela gosta do cheiro? Ou gosta de você? A avó brincou. A borboleta voou devagar, dando voltas em cima da cabeça de Lucas antes de sumir no céu laranja. Ele suspirou, feliz. Acho que ela gostou mesmo. Dona Maria pegou a mão dele. Vamos entrar? Tá ficando frio. Só mais um pouquinho, Lucas pediu, olhando pro quintal. E se a gente achar outra planta falante? Então a gente escuta, ela disse, sentando no degrau da varanda. Mas sem pressa. As melhores coisas acontecem quando a gente não tá procurando. Lucas se sentou ao lado dela, encostando a cabeça no ombro da avó. O quintal agora parecia um lugar cheio de segredos, esperando para serem descobertos. E ele mal podia esperar pelo dia seguinte. Lucas ficou quieto por um tempo, ouvindo os grilos cantarem. O vento mexia as folhas das plantas, como se elas sussurrassem entre si. Vó, você acha que elas conversam mesmo? Ele perguntou, apontando para as ervas perto do pé de goiaba. Dona Maria riu baixinho. Se conversam, a gente não entende. Mas quem sabe um dia? Lucas cutucou a terra com o dedo. E se a gente plantar mais coisas? Tipo, aquelas que os cientistas não entendem? Ah, meu neto curioso, ela bagunçou o cabelo dele.
A gente pode tentar. Mas planta não é brinquedo. Tem que cuidar com carinho. Eu cuido. Lucas se animou. A gente pode começar com aquela que brilha no escuro? A luminífera? Dona Maria levantou uma sobrancelha. Essa é difícil. Precisa de terra especial, água na medida certa, a gente aprende. Ele pulou do degrau. Vamos no viveiro amanhã? Ela suspirou, mas sorriu. Tá bom. Mas se não der certo, não fica triste, viu? Lucas fez que sim, mas já estava imaginando o quintal cheio de plantas que piscavam, que mudavam de cor, que talvez até falassem de verdade. De repente, um barulhinho veio do meio das folhas. Como um riso abafado. Os dois se olharam. Você ouviu? Lucas cochichou. Dona Maria apertou os olhos. Ouviu o quê? O barulho veio de novo. Tic-tic-tic, como se alguém estivesse batendo de leve em um galho. Lucas se aproximou devagar. Entre as folhas da samambaia, algo brilhava. Pequeno. Dourado. Vó, ele chamou, sem tirar os olhos. Dona Maria se levantou, devagar. O que foi, filho? Lucas estendeu a mão. Entre os dedos verdes, uma sementinha redonda pulava sozinha. Como se estivesse dançando. Ela tá viva? Ele murmurou. A semente deu um pulinho maior e caiu na palma da mão dele. Quente. Latejando. Dona Maria arregalou os olhos. Ai, meu Deus! A sementinha rolou um pouco, depois parou. E então, bem baixinho, uma vozinha saiu dela. Plante-me. Lucas quase deixou cair. Caraca! Dona Maria segurou o braço dele. Calma, Lucas. Não assusta ela. Ela falou. Lucas tremia, mas não de medo. De emoção. A vozinha veio de novo, mais nítida. Plante-me antes que eu morra. Os dois ficaram paralisados. Até que Lucas reagiu. Tá bom, tá bom. Ele correu para o vaso mais próximo, cavou um buraquinho com as mãos e colocou a sementinha lá dentro. Cobriu com terra, apertou de leve e olhou para a avó. E agora? Dona Maria pegou o regador. Agora a gente espera. Eles ficaram ali, olhando para o vaso, como se fosse explodir a qualquer momento. Mas nada aconteceu. Será que ela morreu? Lucas perguntou, decepcionado. Paciência, filho. Dona Maria passou a mão nas costas dele. Nem tudo acontece na hora que a gente quer. Lucas suspirou. Mas então. Toque. Um brotinho verde saiu da terra. Pequeno, mas forte. Vó, olha. Lucas apontou, pulando. O brotinho cresceu mais um pouco. Depois mais um. Até que, em segundos, uma plantinha alta se esticou na frente deles. Folhas roxas, brilhantes, com pontinhas douradas. E no meio delas, uma flor se abriu. Uma flor que parecia um olho. Oi, a plantinha disse, com a mesma vozinha da sementinha. Lucas levou um susto tão grande que caiu sentado. Ela falou de novo. Dona Maria riu, mas estava tão surpresa quanto ele. Bom, acho que a gente acabou de achar outra planta falante. A flor piscou para eles. Obrigada por me plantar. Meu nome é Lúmina. Lúmina, Lucas repetiu, encantado. Que nome bonito! Eu brilho no escuro, ela disse, orgulhosa. E posso contar segredos das outras plantas. Dona Maria se abaixou, fascinada. Você sabe o que elas dizem? Lúmina balançou as folhas. Sei. Mas só conto para quem cuidar de mim. Lucas já estava de joelhos na frente dela. Eu cuido. Prometo. A plantinha sorriu, ou pelo menos, foi o que pareceu. Então amanhã, quando a luz estiver alta, eu mostro o que as outras escondem. Lucas olhou para a avó, os olhos brilhando. Vó, a gente vai ter uma planta mágica no quintal.
Dona Maria riu, mas seus olhos estavam úmidos. Parece que sim, meu neto. E enquanto o céu ficava mais escuro, os três, Lucas, Dona Maria e Lúmina, ficaram ali, no quintal que agora era muito mais do que um quintal. Era o começo de uma aventura.